Nosso diário de hoje será extraído de João 5, onde nós temos um relato da cura do paralítico. Nós temos um relato sobre ressurreição, sobre nova vida em Cristo. Já no início, quando você for ver esse vídeo, você pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e peça para o Espírito Santo soprar sobre você, peça o mover do Espírito, para que você entenda o que realmente Deus tem tentado te falar. Porque se não é a vontade de Deus, nada importa. Se não é o mover de Deus, de nada adianta, absolutamente nada. E vamos então. Algum tempo depois, lembrando que é a sequência. Primeiro a mudança, recapitulando os vídeos anteriores, a conversa com Nicodemos, depois a mulher no poço de Jacó, e agora a cura no tanque de Betesda. E aqui fala de vários enfermos, entre eles a cura de um paralítico. Mas Jesus não curou só esse paralítico, ele realizou várias curas, realizou vários milagres. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, entre elas cegos, mancos e paralíticos. A palavra relata essas 3 comorbidades, mas poderiam ter vários, porque haviam muitas pessoas doentes. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Então não era só essas 3 como está no relato, mas vários, porque aqui fala qualquer doença que a pessoa tivesse era curado a partir da descida do anjo e a agitação da água. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, ou seja, 38 anos de sofrimento. E muitas vezes nós temos carregado muitas comorbidades espirituais, almáticas, e que a gente não tem encontrado solução. Mas sabe por quê? Porque nós temos ido a fontes erradas. E a fonte, a palavra de hoje vem nos falar que a fonte é Jesus. Nós temos buscado fontes que não têm nos trazido segurança. Nós temos buscado fontes erradas e por isso nós não temos alcançado o que nós realmente precisamos. Então esse paralítico havia 38 anos que ele era acometido por essa comorbidade da paralisia. E aí precisou Jesus vir ao seu encontro, ele se abrir e ser curado, porque Jesus ele só realiza um milagre na nossa vida quando nos abrimos a ele, com confiança. Não adianta a gente ficar repetindo orações sem vida. Se a gente não tiver fé, Deus não vai realizar a graça. O que chega
O que atinge o coração de Deus? A nossa oração movida de fé, movida pela fé. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E Jesus ainda pergunta. E com certeza ele tem nos perguntado, mas nós nem temos ouvido a sua voz, porque nós vivemos em meio a tantas turbulências que não conseguimos ouvir o sussurrar da voz de Deus em nós. Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, ele era muito acometido, porque ele tinha muita dificuldade de se mover. Imagina uma pessoa que está acamada. Ela precisa de total auxílio para fazer todas as suas necessidades. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num dia de sábado. E quando Deus ele começa a agir na nossa vida, ele age de imediato. Sempre nós devemos ter em mente, ter consciência que para Deus realizar algo em nós, precisamos de um antídoto, que é a nossa fé. E depois da gente ter fé, nós precisamos obedecer o que Deus nos orienta a fazer. Então ele foi curado no dia de sábado, e a gente sabe que naquela época era-se idolatrado o sábado. E aí a gente vai ver aqui que vai começar a ficar mais enfatizado a perseguição dos judeus contra Jesus. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar. Vamos fazer uma pausa aqui. A palavra de Deus, ela nos orienta, porque nós recebemos a graça de Deus em forma de cura ou de libertação, seja lá de qual for, de que forma vier. Mas a gente precisa ter isso. Por exemplo, então, pelo que diz aqui a palavra, esse homem havia ficado paralítico em função de pecado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Separação de Deus. E o pecado, ele paralisa o nosso corpo, ele paralisa a nossa alma, ele nos paralisa. Ele nos paralisa de darmos passos até Jesus. E aí, qual foi a advertência que Jesus falou para ele? Não volte a pecar. E aí ele vai falar aqui: porque se você pecar, algo pior, se você voltar a pecar, algo pior pode voltar a te acontecer. Imagina que você sofre ali 38 anos de paralisia, que o imobilizava, porque ele era imóvel, ele era imobilizado, que ele não tinha condições de chegar até o tanque quando as águas eram agitadas. Por isso, ele demorou tanto tempo para ser curado. Diz aqui, mas não foi esse o intuito. Ele demorou esse tempo porque precisava que
que o Filho de Deus, Jesus o Cristo, o curasse, o libertasse. E por que Deus permitiu isso? Para que aquelas pessoas por onde Jesus passou, o percebesse que era o Deus Filho que havia chegado, aquele Deus, aquela promessa da qual Moisés falava. E quando essa promessa chegou, o povo não percebeu, porque eles estavam indiferentes. Porque às vezes nós somos catequizados que existe um Deus muito além, muito distante. E esse Deus, ele quer se fazer presente, ele quer se fazer presença no nosso meio. E o que nos distancia de Deus? O nosso pecado. O nosso pecado. Nós pecamos o tempo todo e nós depois entramos no automático, no autodelete. A gente não para meditar, a gente não para analisar. A gente às vezes para murmurar, mas para agradecer, para ouvir. Nós somos de igreja, nós lotamos as igrejas, ouvimos as pregações, ouvimos as proclamações da palavra de Deus, mas a gente não se atenta, porque os nossos ouvidos estão tampados, o nosso entendimento não compreende. E ainda pensamos que está tudo bem, e a vida vai passando, e a gente vai passando por ela, e acho que é só isso. E nós não fomos criados só para isso, nós fomos criados para o reino de Deus, nós fomos criados para a glória de Deus. É por isso que Deus mandou seu Filho à terra, mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. Mas o mundo o rejeitou, nós o rejeitamos. E o que nos faz rejeitar a nossa indiferença? Porque nos desvirtuamos, nos desviamos. E olha quantas mazelas têm acontecido no nosso meio, quanta violência, quantas corrupções, quantas desigualdades. E a gente pensa que tá tudo bem, que é assim mesmo. Meu irmão e minha irmã, não tá tudo bem, não é assim mesmo. Deus não nos criou para ser assim mesmo. Deus nos criou imagem e semelhança dele, para assumirmos a nossa identidade, que é de imagem, feitos, semelhança dele. Foi ele que quis nos criar assim, foi Deus que nos fez, imagem e semelhança sua. Mas ele tem gritado, e a gente tem ouvido tantas pessoas falarem da palavra de Deus, tantos convites nós temos recebido, mas a gente não tem se atentado para isso. A gente nós temos a tendência de se inclinar para as coisas do mundo, mas para as coisas do reino não. E tudo precisa passar pelo reino de Deus, tudo. Uma vida em abundância, uma vida na graça, uma vida de cura, uma vida de libertação. A gente tem testemunhado tantas pessoas aprisionadas pelo inimigo. Olha, a gente não tem noção quantas pessoas estão doentes mentalmente. E pensa que é por isso mesmo. A questão da ansiedade, a questão da depressão, é uma doença maligna que ataca a cabeça e o pescoço, que sufoca. Você pode conversar com quem sofre dessa comorbidade e você vai ouvir a pessoa relatar que sente falta de ar, sente angústia, sente sufoco. Imagina, será por quê? A palavra de Deus diz que nós carregamos maldições de geração e a gente tem medo desta palavra. A gente precisa entender isso. Nós carregamos mazelas lá dos nossos trisavós, da nossa ancestralidade, trisavós, bisavós, avós, pai e mãe, até chegar à nossa geração. A palavra de Deus diz que nessas 4 gerações são aí 400 anos. E Deus quer nos libertar, nós precisamos confessar pecados, nós precisamos de libertação
da ancestralidade. E são tantas mazelas que acontecem. É só a gente pegar a Bíblia. Olha só. Houve morte de Caim e Abel, depois houve perseguição de Jacó e seu irmão Esaú. E tantas, e tantas, e tantas, e tantas. Se você pega ali o livro de Reis, que você vai estudar sobre a vida de Salomão, olha quanto todo mundo fala que Salomão foi o rei mais próspero, foi o rei mais sábio. Ah, eu quero a sabedoria de Salomão. Mas Salomão foi um dos reis mais desobedientes a Deus. Foi um rei que, de certa forma, praticou a promiscuidade, porque ele desobedeceu. Ele casou com pessoas pagãs, que Deus falou para ele não se envolver, e ele foi lá e casou com 700 princesas, se não me engano, pagãs. E depois ele começou a idolatrar, ele começou a adorar Baal, foi profanado o templo de Deus. E Davi, seu pai, o havia preparado. Ele o havia catequizado para que ele fosse obediente a Deus, para que ele nada disso fizesse. E Salomão, ele fez tudo isso. E nós padecemos até hoje das mazelas de Salomão, da sua desobediência, da sua idolatria, da sua promiscuidade. Então a gente precisa ter essa consciência. E não é do acaso que a gente adoece, não é do acaso que você tem uma enfermidade. Então você precisa se aprofundar na palavra de Deus, você precisa de conhecer a palavra de Deus. Mas na palavra tem toda a receita, toda receita. Aqui no capítulo 5, já mais para o final, Jesus fala que os judeus estudavam a palavra de Deus achando que a Escritura salvava. Mas não era só a Escritura, porque a Escritura falava de Jesus e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, a salvação chegou, eles não acreditavam. Aí não adianta eu acreditar na Escritura e não acreditar no Cristo, porque o que fala a Escritura? Fala do próprio Cristo. Fala do próprio Cristo. Mas assim, os judeus estudavam muito, como diz aqui a palavra, mas quando Cristo chegou, que era de quem era relatado na palavra, que era a promessa de Moisés, que Moisés escreveu sobre o Cristo, eles não acreditaram, eles o rejeitaram, até chegar ao ponto da crucifixão de Jesus. Então a gente precisa ter isso, nós precisamos crescer na nossa fé, nós precisamos crescer na nossa vida de cristã. Nós precisamos querer esse Cristo que cura um paralítico de 38 anos. Ele cura qualquer comorbidade, qualquer mazela da sua vida, mas primeiro você precisa se arrepender, pedir perdão, confessar pecado, alinhar a sua vida. Por exemplo, vou usar um exemplo da casa. Sua casa está muito bagunçada, aí você vai lá na rua, compra um móvel novo. Antes de arrumar a casa, aí você coloca um móvel novo na casa bagunçada. Qual o sentido? Então, a nossa vida precisa estar alinhada para receber as promessas de Deus. E antes das promessas, a gente precisa ter a consciência que antes das promessas, esse Deus tem que se fazer prioridade na nossa vida. Tem que ser a nossa prioridade.